Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Está no ar o programa Vida de MEI. Aqui a gente conhece histórias inspiradoras de pessoas que deram os primeiros passos no mundo dos negócios e alcançaram sucesso como microempreendedores individuais. É o caso da Poli Brustolin, nossa convidada de hoje. Por muitos anos, ela empreendeu na área de alimentação saudável. Após uma queda no orçamento, resolveu apostar em uma receita de infância, o pão de mel da Poli. Para comentar a trajetória da Poli e nos trazer muitas dicas, nós vamos conversar com Luiz Rebelato, analista de competitividade do Sebrae Nacional. Mas antes do nosso bate-papo, vamos saber então como surgiu o pão de mel da Poli. Meu nome é Poliane Brustolin, sou conhecida como Poli, tenho 40 anos e sou empresária. Antes de me tornar empreendedora, eu era dona de casa e eu vivia bem, relativamente bem, meu esposo ganhava bem e eu era dona de casa. Nunca sonhei, nunca imaginei que eu fosse virar empreendedora, principalmente no ramo de pão de mel. Mas foi com uma grande queda financeira, alguns negócios do meu esposo mal sucedidos, que nos levaram assim para o fundo do poço mesmo. Eu perdi tudo, eu tive que vender carro, móveis, fui morar na casa de favor, de parente, com toda a minha família, meu gato de estimação. E foi nesse momento da minha vida que eu lembrei que eu sabia fazer pão de mel. E foi nesse momento, morando de favor, eu peguei uma receita, fiz uma forma de pão de mel, né? E saí pelo comércio afora para vender. E para minha surpresa, eu vendi tudo naquele dia. O dia que eu não vendia assim muito bem, eu chegava em casa com R$50. Então, assim, para mim, já era um dinheiro para quem estava vivendo de favor, né? Eu vivi assim durante 4 meses. Depois eu voltei, a gente conseguiu emprego e eu voltei a trabalhar como CLT, numa escola. E nessa escola eu comecei a fornecer pão de mel para a cantina. E foi um sucesso, as crianças pediam, enfim, a dona da cantina sempre pedia reposição. E aí veio a pandemia e eu fui demitida dessa escola, eu era secretária, eu fui demitida. Passamos a receber auxílio do governo. E foi com o primeiro auxílio que a gente conseguiu comprar um forno, também compramos os ingredientes e começamos a fazer de novo pão de mel como única opção de ganhar dinheiro. Isso foi em 2021, que passei o processo de 2020, ainda recebendo seguro-desemprego e tal. E aí em 2021 a gente resolveu abrir mesmo um negócio de pão de mel. E aí eu comecei a vender para os meus vizinhos. Foi quando que eu abri o Instagram, né? Abri o Instagram, eu só tinha uma seguidora, que era eu mesma. Então eu comecei com uma receita, com um cliente e com um seguidor. Tudo de um. Uma receita, uma bacia pequena para fazer e tudo dentro de casa, na pandemia. Meus vizinhos começaram a comprar e uma cliente minha perguntou para mim: Poli, você faz lembrancinha? E eu disse: faço, mas nunca tinha feito uma lembrancinha na minha vida. Então eu disse para ela: faço. E aí veio aquele medo, né? Como é que eu vou fazer uma lembrancinha que eu falei que eu fazia? Então eu não sabia. O que eu fiz? Eu fui buscar na internet. Eu percebo que a internet assim é um marzão de informações, de conteúdo muito bom, muitos bons, né? Conteúdo. Mas também tem conteúdos ruins. Mas assim, cabe a você filtrar os conteúdos bons ou não muito bons. E nesse processo eu fui pesquisando embalagens, como fazer uma lembrancinha e apareceu um arsenal de coisas. E aí foi quando eu comecei a inventar a lembrancinha emboladinha no papel, amarradinha, com tag. Aí eu procurei uma gráfica aqui perto de casa, mandei imprimir as tagzinhas, que a minha cliente queria tag personalizada. Então foi quando eu amarrei essa tag embrulhadinho no pão de mel e ela pediu uma certa quantidade, o lucro foi muito bom. Então eu percebi que o meu produto
embaladinho, bem bonitinho, ele tinha um valor agregado, que valia muito mais. E ela ficou super feliz, recebi um feedback maravilhoso e postei nas redes. Então, assim, tudo que eu fazia eu postava. Ainda não tinha um celular com uma boa câmera, ainda não tinha, assim, a expertise de tirar foto com uma luz boa, essas coisas, né, básicas que a gente precisa na fotografia. Não sabia nada disso. Mas mesmo assim eu ia tirando foto do que eu ia fazendo, o bolinho já pronto, o bolinho recheado, ia fazendo esse pequeno conteúdo aí na rede social. O que começaram a vir seguidores, foi onde eu me qualifiquei também no marketing digital, como fazer um marketing, né, dentro do Stories, dentro do próprio Instagram, das nossas ferramentas hoje que a gente tem para divulgação, né, o WhatsApp, enfim. E aí, para minha surpresa, comecei a ganhar muitos seguidores, que eu chamo hoje de seguidoces, que são os meus seguidoces, meus doces clientes. Com o passar do tempo, eu fui elaborando, criando presentinhos. E vieram as datas comemorativas também, né? Então eu comecei a inventar campanha. Gente, eu não era nada, eu comecei a inventar campanha como se eu fosse uma grande empresa. Então eu inventei campanha do Dia das Mães. Nossa, parecia uma campanha de uma grande empresa, mas nada mais nada menos era eu ali embolando lembrancinha, com um rótulo de mãe, coisas dedicadas à data comemorativa. E aí chegou a Páscoa, eu inventei ovos de Páscoa de pão de mel, aquele todo recheado de pão de mel. Foi um sucesso, foi uma campanha assim que eu mais faturei no começo. Depois veio o Natal, onde eu inventei muito mais lembrancinhas. E esse inventar lembrancinhas nada mais é do que um processo criativo que eu desenvolvi eu mesma aqui comigo, né? Buscando na internet, comprando papel, comprando fitinha, fazendo teste de cor, de embrulhos. E aí foi dando certo, eu postava, as pessoas amavam e faziam os pedidos. E isso, o meu negócio foi crescendo aos pouquinhos. Então foi de um em um mesmo, foi com um seguidor, com uma receita, foi com um cliente que eu consegui chegar até aqui hoje. Como eu perdi a minha mãe muito cedo, eu tinha 9 anos, e eu tinha mais 2 irmãos, né, mais novos que eu. Então a gente não tinha condições financeiras, a gente era pobre e a gente tinha que se virar. Então foi nesse momento, lá na minha infância, eu fazia bolo, eu fazia doces com os ingredientes que tinham. Então tinha que ter um pouco de criatividade para elaborar um bolo, de repente faltando um ingrediente, uma coberturazinha ali. Então ia o bolo sem cobertura mesmo. E eu sempre fiz isso na minha infância. Eu fazia ovos de Páscoa com chocolate, nem era muito nobre, a gente não tinha condições de comprar um chocolate melhor, então a gente fazia com o que dava. E sempre fazia muito sucesso mesmo. Só que eu não sabia disso, só que ao longo da minha vida, eu sempre fui muito perdida em saber qual profissão seguir, o que eu ia estudar para ser, se eu queria ser advogada, engenheiro, eu não sabia qual era o meu destino, a minha missão de vida. E foi, né, como eu contei, depois de uma grande queda financeira, que eu comecei a trabalhar com pão de mel. E aí, no processo de autoconhecimento que eu já vinha trabalhando em mim, eu percebi que a minha habilidade lá da infância, eu podia trazer aqui para a minha fase adulta como negócio. Então era algo que eu sabia fazer muito bem, que é mexer com doce, especificamente agora com o pão de mel. E eu trouxe isso para a minha vida adulta e transformei num negócio. Então foi um resgate mesmo lá da infância. O processo criativo são 2 processos. O de produção do bolinho, né, do pãozinho de mel. Quando a gente vai testar um recheio, eu busco, né, na internet o recheio de como ele é feito, a gente faz o teste, se o recheio ficar bom, aí a gente vai lá, banha, recheia o pãozinho de mel, banha e faz o teste. E a gente dá para algumas pessoas fazerem a degustação, que a gente chama aqui o controle de qualidade. Então, algumas pessoas degustam e a gente pede o feedback. Esse é o processo da produção, de processo criativo da produção. E eu tenho também o processo criativo das embalagens.
que a gente também faz teste. No início eu não sabia combinar cores de fita, com a arte da tag, com a cor do papel, então eu sofri bastante com isso, confesso, porque eu não tinha essa habilidade. Mas eu desenvolvi essa habilidade em mim, buscando nas lojas, né, que tem aqui em Brasília ou mesmo na internet, papel diferente. Então quando eu achava um papel diferente, eu comprava fitinha e montava no pão de mel. Se ficou bom, lançava no Story, aí eu sempre com a caixinha de pergunta com os meus seguidores, né? E eles me ajudam muito, e eles dão likes, e eles curtem. Quando eu vejo que não tá muito curtido assim, aí a gente vai repensar. Mas geralmente o pessoal ama demais. Uns até querem comprar só a embalagem, outros perguntam onde eu fiz. Então tem muita gente que vem atrás assim da embalagem, querendo a embalagem em si, porque gostaram bastante. Eu tento aperfeiçoar as técnicas, né, de confeitaria aqui na nossa produção, assistindo programas de culinária nesse ramo, né, e também pesquisas na internet. Então, por exemplo, a gente adotou o doce de leite, né, da lata cozida, no nosso pão de mel. E eu tinha muita dúvida se era realmente o melhor doce de leite a se fazer, a se colocar na nossa produção. Foi quando um dia eu assistindo um programa de culinária, um reality de doces, e lá os confeiteiros super renomados diziam: olha, o melhor doce de leite é o cozido da lata, né? A lata cozida, a latinha de leite condensado cozida na pressão. Sai o melhor doce de leite. Então, pra mim, aquilo foi um divisor de águas, assim, no sentido de ter segurança no que eu tô oferecendo para o meu cliente. Então, a partir daí eu continuei com o cozimento das latas, e o que faz hoje o nosso pão de mel ser muito saboroso. Eu tenho 99,9999% de satisfação. Eu poderia falar 100%? Poderia, mas deixa, né, 1% ali para alguma questão. Mas enfim, eu tenho 99% de satisfação dos meus clientes, eu recebo feedbacks incríveis. Já recebi feedbacks dizendo que o meu pão de mel era uma experiência gastronômica. Já recebi feedbacks de que o meu pão de mel, a lembrancinha, é algo que mexe com a emoção, com o coração das pessoas. Então é isso, a lembrancinha, o pão de mel como lembrancinha, ele traz alegria. E eu acho que a alegria é o que todos nós precisamos aí para enfrentar o nosso dia a dia. Uma seguidora minha me disse: Poli, tá acontecendo um reality aí em Brasília, tal, e eu coloquei o seu nome, eu sou amiga da produtora e eu falei de você para ela e eu quero que você possa participar. De repente ela te enquadra ali em algum dia para você falar do seu negócio. Então foi através de uma seguidora minha, de uma cliente, que me indicou para essa produção do reality. E quem estava fazendo o comando desse reality é a ex-BBB Elis, né, que foi do BBB 17. Então ela prontamente ficou sabendo, me ligou, e aí ela perguntou se eu podia participar de uma prova nesse reality. E chegou no dia, né, eu aceitei, lógico. Chegou no dia, eu fui até, era uma fazenda um pouco distante daqui, e eu participei de uma prova onde as meninas, as participantes do reality tinham que adivinhar qual era a minha profissão, né? Sem a gente dizer nada. Então tinha outras mulheres também. Então assim, umas disseram que eu era psicóloga, outras que eu era policial, enfim, tinha advogada, tinha um monte de profissão, menos empresária do ramo do pão de mel. Então eu participei dessa prova. E eles gostaram muito. Logo em seguida, eles me convidaram para uma outra semana para participar aí de uma entrevista. Foi quando eu lancei a minha linha, na verdade eu já estava com a linha erótica, já tinha lançado, só que publicamente eu lancei a minha linha erótica,
que é nada mais, nada menos do que o pão de mel em formato dos nossos órgãos genitais. Então, assim, para que serve essa linha erótica, né? Para chá de lingerie, para uma amiga que quer trollar outra amiga lá e tal. Então, assim, foi um sucesso. Todo mundo gostou. Levei brindes, né, pro pessoal do reality, das meninas. Então, foi muito bom participar desse reality. Me deu um pouco mais de visibilidade e eu gostei bastante. Quando eu decidi me tornar MEI, com a pandemia, a gente não tinha outra alternativa, né, de fazer dinheiro. Eu sabia fazer pão de mel, então eu decidi, eu vou abrir o meu negocinho de pão de mel. Foi quando, para ficar uma coisa assim séria, até pela nossa postura diante do negócio, da nossa energia, da nossa dedicação, eu já abri o meu MEI, porque eu já não era mais CLT e a gente sabe que o MEI tem alguma garantiazinha ali, então eu precisava também de uma certa estrutura, uma base um pouco mais sólida do negócio. Apesar de ter começado dentro de casa, eu já comecei como MEI. Então eu abri meu MEI, já fui pagando os meus impostos ali, né, a taxinha que paga por mês. E aí foi onde eu desenvolvi o negócio já como MEI. Então foi para estruturar mesmo essa empresa, né, de fato. Não era um bico, não era uma renda extra, era de fato um negócio. Eu, como MEI, trabalho o meu próprio horário e os meus ganhos são ilimitados. Vai muito depender de como eu trabalho, de como o meu negócio vai crescer. É um desafio? É um desafio. Porém, isso pode ser uma virada de chave na minha vida, né? Eu posso ganhar muito mais do que um salário mínimo. Inclusive, eu já ganho mais que um salário mínimo. Eu já fiz 4 viagens em um ano. Eu compro minhas coisas para minha casa, para os meus filhos, então eu consigo dar um conforto melhor para minha família. Coisa que, como a CLT, a gente sem faculdade, sem uma profissão que nos proporciona, sem concurso público, né? Então a gente sabe que o salário não é grande, não é bom. E como MEI, como empresária e empreendedora, eu percebo essa vantagem, que eu posso ganhar muito mais, trabalhar no meu próprio horário. Não que a gente não trabalhe pouco, viu? A gente trabalha muito, feriado, domingo, mas eu tenho a tranquilidade de fazer o meu tempo, né? Isso é uma grande vantagem para nós empreendedores. Em época de campanha, eu vou dormir um pouco mais tarde, acordo um pouco mais cedo. Eu só tenho gratidão pela minha jornada até aqui. Como eu disse, eu era dona de casa e hoje eu sou uma empresária, hoje eu tenho meu propósito, hoje eu sinto a minha missão de vida dentro do meu negócio. Dá para perceber o carinho e o cuidado que a Poli tem com seus deliciosos pães de mel, né? Bom, no próximo bloco a gente vai conversar com ela e também com o especialista Luiz Rebelato, analista de competitividade do Sebrae Nacional, que tem muitas dicas. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Vida de MEI e hoje a gente conheceu a trajetória da Poli Brustolin, empresária e criadora do Pão de Mel da Poli. Poli, seja bem-vindo, obrigado também, seja bem-vinda, aliás, obrigado também, Luiz, pela participação de vocês. Poli, para a gente começar a nossa conversa, então você teve um perrengue, começou a fazer um pão de mel, deu tão certo que virou uma empresa de sucesso. Como é que foi isso na sua cabeça? Então, eu tava, na verdade não foi nem perrengue, foi um fundo de poço mesmo. Eu tava numa dificuldade muito grande, eu tive uma perda financeira e eu fui morar de favor, perdi tudo. Tive que vender tudo e morar de favor. Só que nesse momento que eu tava vivendo de favor, na casa de parente, com filho, né, com toda a família ali, gato de estimação e aquela coisa, eu tinha uma receita. Eu tinha uma receita que era o pão de mel.
E eu pensei, bom, eu consigo fazer um dinheirinho, porque quem não tinha nada, um dinheirinho já ia bem. E eu fiz essa receita, né? Eu já tinha essa receita, já tinha testado, já sabia fazer. E eu fiz essa receita e fui para a rua vender pão de mel. E para minha surpresa, as pessoas amavam, voltavam a comprar, né? Me paravam na rua, eu quero pão de mel. Quando que você vai fazer pão de mel? Quando não podia fazer ali, estava em outra situação. Então, eu percebi que meu produto era bom, sabia fazer e era validado pelas pessoas, porque eles voltavam a comprar, né? Então, eu fui percebendo que o meu pãozinho de mel era um bom negócio. Só que não foi fácil o início, porque depois que eu consegui sair da casa, né, de parente, que eu fui voltar até minha casinha e tal, eu fui para o mercado formal trabalhar como CLT, só que em paralelo fazendo renda extra com o pão de mel. Só que aí veio a pandemia, eu perdi o emprego e naquela ansiedade de não voltar a morar na casa de parente, eu falei, não, eu vou continuar, eu vou começar aqui com o pão de mel de verdade como um negócio. Então foi quando eu fui fazer mais receita, aí eu abri o Instagram, né? Eu tinha um seguidor que era eu mesma. E eu fui começando aos pouquinhos, aí eu fui estudar marketing digital para ver como que eu conseguiria ampliar essa venda no digital. E graças a Deus hoje eu estou em campanha de Natal, né? Que eu criei minhas campanhas, eu faço em épocas comemorativas. E para minha surpresa, o meu negócio hoje, graças a Deus, é o que me sustenta. Antes da gente entrar um pouquinho mais no seu negócio, agora, Luiz, é a nossa vez, da gente poder desmembrar tudo isso que a Polly acabou de falar para a gente e entender como é que funciona. Em primeiro lugar, é muito natural que as pessoas comecem um negócio a partir da necessidade, né, Luiz? É uma realidade aqui no Brasil. E a partir disso, Luiz, qual que é o primeiro passo? Então, eu ouvindo a Polly aqui, vendo a garra dela, né? Depois de tantas dificuldades, parece que uma atrás da outra, né, Polly? Ela não desistiu e não esmoreceu. Então, a gente tem visto que o primeiro passo, principalmente desse empreendedor por necessidade, é ter uma ideia e não largar ela até que dê certo, né? Então, esse primeiro passo é justamente transformar essa ideia, como ela transformou uma receita que existia, né, no imaginário, na infância dela, em algo real e vendo que aquilo tem uma ressonância positiva nos consumidores, né? As pessoas gostando do produto, pedindo mais, querendo novamente consumir. Então é esse o primeiro passo que a gente diz, né? Sair dessa condição só de papel, ou de ideia, ou de sonho, para transformar em realidade, mas depois disso tudo, claro que tem que vir acompanhado por uma série de capacitações, de preparações, né, para que aquele sonho não acabe logo ali na frente, né? Então, para transformar uma empresa numa empresa de sucesso, uma longa trajetória precisa ser feita, mas isso nós vamos conversar ao longo do programa. Com certeza. E Luiz, eu queria continuar com você, que é a questão da formalização. É muito natural que o empreendedor, como a Polly, comece na informalidade, porque está testando um produto, está passando por uma fase de necessidade, então está numa urgência com relação a isso. Mas no momento que o empreendedor ele entende que ele tem que se desenvolver para uma empresa, é muito importante fazer essa formalização, não só para estar regular com relação às questões burocráticas, questões de tributos estaduais, federais, enfim, mas também para que tenha benefícios, né? Exatamente. E a criação da figura do microempreendedor individual, que pega justamente essa camada inicial de pequeno faturamento, que está saindo da informalidade para um início de um trabalho regular, né, regularizado, é justamente para trazer, né, uma possibilidade de transformar numa personalidade jurídica aquela pessoa que está fazendo a atividade, mas que ainda está relegada, né, à informalidade. Porque muitas vezes sair da informalidade para uma microempresa era um salto tão grande que faltava esses passos, esses degraus de acesso mais corretamente, né? Então, essa questão do MEI
traz essa possibilidade, né, de criação dessa personalidade jurídica que traz consigo, então, essa questão dos benefícios sociais, né, do INSS, por exemplo, da questão da saúde, né, auxílio-doença e outras questões, mas também os benefícios de ser uma empresa, de poder comprar ingredientes, né, num atacado que preconiza uma pessoa jurídica, né, de poder emitir uma nota fiscal, de poder participar de compras e vendas em maior quantidade, que às vezes precisa de uma formalização. Então a gente diz assim que às vezes a pessoa pensa, mas eu vou pagar ali 60, 70 reais por mês, mas é uma garantia de não só os benefícios, como você falou, mas também de um sucesso, de uma etapa do sucesso da empresa que está nascendo, né? Então a formalização é muito importante. Poli, você começou com uma necessidade, o que é natural, e depois você foi se organizando para se tornar uma empresa. Agora, falando da sua história, qual foi o momento que você sentiu, que você pensou, olha, agora isso aqui não é mais uma questão de necessidade, agora é uma questão de eu ser uma empresária, de eu crescer. Onde é que você sentiu isso e como é que você procurou a formalização da sua empresa? Bom, eu fui sentindo através dos meus clientes. Então, tinha cliente que era dono de empresa, que queria comprar igual, né, o Luiz falou, que exigia nota fiscal. E eu fui percebendo que eu precisava ter uma postura mais empresarial, uma pessoa empresária, do que uma mera pessoa que faz ali de casa, né? Que faz o seu trabalho de casa, não desmerecendo, mas é diferente, né? Então, foi quando eu percebi isso. Eu falei, não, já que o produto está validado, eu estou vendendo super bem, as pessoas querem. Algumas já exigem a emissão da nota fiscal, né? Como eu vender para a empresa, enfim. E aí eu fui percebendo, eu falei, não, eu preciso formalizar isso. E aí foi quando eu abri o MEI. A taxa, né, de 60, 70 reais, no começo a gente pensa, pô, eu vou ter que pagar isso, mas isso aí, na quantidade de vendas que a gente vai tendo, isso aí é o mínimo, A gente não pode se prender a pouca coisa, né, para se tornar um empresário de sucesso, inclusive. Então, é isso, eu percebi que eu precisava ser uma empresária de fato com CNPJ, não uma pessoa que faz pão de mel em casa. Mas eu precisava ser uma empresária do pão de mel, né? Então foi onde eu formalizei tudo. Não me arrependo, eu sou MEI, mas eu tô numa fase que daqui a pouquinho eu vou ter que migrar pro microempreendedor, né, que é o próximo passo. Questão de contratação de funcionário, essa coisa toda. Então eu vou precisar, então eu estou percebendo que aos poucos o meu negócio vai evoluindo e eu vou percebendo que eu preciso fazer essas mudanças, né, no papel, no preto e no branco, ali, essas questões burocráticas, né? Agora, Poli, quando você viu o crescimento da sua empresa, afinal de contas, uma coisa é você vender mais, outra coisa é você divulgar para ganhar um público maior. Como é que você fez o crescimento da sua empresa? Como é que você conseguiu divulgar ela a ponto de você já estar pensando aí até em mudar a sua questão contratual, né, da sua empresa, aliás, né? Bom, eu comecei com o Instagram, né, há 3 anos atrás, quando eu comecei o negócio mesmo. Eu abri a página do Instagram e eu percebi que o Instagram é uma potência. E também o WhatsApp, onde a gente vende praticamente pelo Instagram, 100% das minhas vendas praticamente é online. Então as pessoas me conhecem no Instagram, só que eu abri o Instagram com um seguidor, que era eu mesma. Todos os dias eu publicava, então assim, é um trabalho de formiguinha, que a gente vai plantando ali uma sementinha. Não foi da noite pro dia que eu consegui vender muito, como hoje. Então, é um trabalho de formiguinha. Então, todo dia eu ali postava uma foto do pão de mel, ou eu fazendo o recheio. Então, são conteúdos do dia a dia que eu ia publicando. E aí, aos poucos, eu fui conquistando cliente e seguidores, né? E seguidores que são compradores também. Não é só pessoas que me seguem, compram também. E eu também fui buscar conhecimento na área de marketing digital. Então, eu fiz os cursinhos de básicos de marketing. Foi onde eu consegui atrair mais seguidores e pessoas que diziam adorar meu trabalho, pessoas até de outros estados me acompanham.
e amam o meu trabalho e me seguem e compram de mim. Eu já mandei pão de mel para outros estados, inclusive. Então é isso, é um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho de formiguinha e a divulgação todo dia. Às vezes as pessoas, principalmente para quem está começando, que tem pouco seguidor, falam, mas ninguém viu meu story, ninguém vê minha publicação. Vê, só que às vezes a pessoa não curte, às vezes a pessoa só vê e passa, mas ela te viu e está na memória dela. Outro dia ela vai te ver de novo, se você postar. Então, tem até uma frase, quem não é visto, quem não é lembrado. É um trabalho de marketing todo, né? É um trabalho de marketing. Então, hoje, a plataforma Instagram, ela é poderosa nesse sentido. Então, você tem que postar ali sempre. Inclusive, hoje nós vamos fazer o conteúdo aqui dos bastidores e postar, enfim. É todo esse trabalho de formiguinha. E é isso. Eu chego hoje, nesse ponto que eu estou hoje, com um trabalho de 1 em 1 mesmo e conquistando de 1 em 1. É isso. Luiz, crescimento. Quando a gente fala disso, é um momento muito importante para o empreendedor, mas é um momento que ele pode ser uma ilusão. De que ponto de vista que eu estou falando? Às vezes você pega um mês que você vendeu muito bem e aí você pensa, agora eu posso crescer, mas no outro mês não é aquilo. Então, você como especialista, qual é o momento certo de crescer? Qual é o entendimento realmente que aquela fase que eu estou vendendo um pouco mais, ela não é só um momento e eu vou tentar crescer e vou acabar quebrando por conta disso, ou que realmente a minha empresa está tomando corpo e está se desenvolvendo? Quando a gente estava nos bastidores aqui, a gente estava conversando e a Poli estava comentando sobre o desafio que eles têm, que é de um crescimento mais sustentável ao longo do ano, né? E não tão concentrado nas campanhas que ela mencionou, né? Campanha de Natal, de Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Professores e tal, que são muito importantes. Mas é esse crescimento gradativo, vamos dizer, homogêneo. Claro que vai haver, né, mudanças, vai haver oscilações, mas é quando se percebe essa segurança de que não é algo pontual, de que não é algo momentâneo, aquela empolgação de estar vendendo bem por um ou outro fator, que é uma data especial, é um momento, como você falou, né, de não ser algo que se transforme, né, na verdade, numa ilusão, de que tenta achar que todos os dias serão como aquele. Assim como nem todos os dias serão ruins na vida de uma empresa, nem todos os dias serão bons, né, e não podem ser baseados nisso. Então é importante muito planejamento, é importante saber bem corretamente os passos a serem dados, né? Perceber o que é importante para um aumento da produtividade do seu produto, né? Eles estão pensando nisso também, como ter equipamentos, às vezes, que vão auxiliar numa produção maior em que eles podem dizer sim para todas as encomendas que vierem pelas redes sociais. Então, da mesma forma que foi no início, em que ela vai percebendo que as pessoas estão gostando daquele produto, que não é só o sonho dela que está se tornando realidade, mas é a realidade de um produto de qualidade que as pessoas gostam, compram, recomendam. Então, quando se percebe isso, vai se tendo essa espécie de confiança maior de que aquele negócio não é um negócio apenas da ideia ou da cabeça da empreendedora porque ela quer. Não, é porque está dando certo, é porque tem retorno, é porque está havendo pelos clientes esse reconhecimento. Então, quando esse crescimento vai se tornando gradativo, vai se tornando sustentável, aí o empreendedor começa a pensar, né? Vai vender mais. Então, por exemplo, ela está saindo da faixa de MEI, que tem um rendimento, né? um faturamento de até R$81 mil bruto por ano, para uma microempresa, que pode chegar a 360 mil. Então, ela chegou nesse ponto automaticamente, vamos dizer assim, não é porque ela quer se tornar uma microempresa, é porque a legislação diz que o próximo passo dela, ela tem que crescer, ela tem que mudar de patamar, né? Então, e aí o negócio está dando certo, não é na cabeça dela, é na realidade, está vendendo mais, as pessoas estão comprando mais, então esse é o melhor momento de crescer e aí investir, né? Buscar equipamentos, buscar às vezes capital de giro. Mais, né? Exatamente. Verdade.
Bom, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente vai conhecer o momento perrengue da Poli e também o pulo do gato. Como é que será que foi, hein? Eu te conto na volta. Estamos de volta com o programa Vida de MEI. Hoje a gente conhece a trajetória da microempreendedora individual Poliana Brustolin, proprietária e criadora do pão de mel da Poli. Agora aquele momento especial, hein, que a gente vai entender qual foi o maior perrengue que a Poli passou e, é claro, também ver aí qual foi o pulo do gato, né? Afinal de contas tem que dar um jeito, né, Poli? Tem que dar um jeito. O meu momento perrengue nessa fase, né, de empreendedora foi quando o meu negócio começou a crescer. Por incrível que pareça, né? A gente acha que vai crescer, vai ficar tudo lindo, só que não. Empreender é um Kinder Ovo, é uma caixinha de surpresa. Como o meu negócio foi crescendo, eu aluguei um espaço de produção, né, que a gente está aqui agora, eu saí de dentro da minha casa, então eu comecei a ter custos diferentes. E isso, meu negócio crescendo, chegou um momento que eu precisava estruturar um pouco mais. Então, precisava de investir um pouco mais. Então, de tirar o dinheiro do bolso e investir. E também informatizar o negócio. Porque até então, eu anotava tudo em caderninhos. E era uma loucura. E quando começou a informatizar, que o negócio foi crescendo, foi me dando um pânico tremendo, eu não sabia por onde começar, eu não sabia como seguir dali em diante. Qual foi aquele momento perrengue mesmo que você olhou e falou, será que isso aqui vai para frente? Será que vai dar certo? Bom, empreender ter vários perrenguinhos aí ao longo do caminho, né? Então, no início, o perrengue assim, é você fazer pão de mel e ter aquela expectativa de venda e tinha vezes que eu colocava pão de mel na mesa ali, todos os pães que eu fazia e eu olhava, meu Deus, para quem que eu vou vender? Como que eu vou vender? Então esse era um perrengue lá no início. E acabava vendendo, graças a Deus, a gente publicava ali no Instagram e sempre rolava as vendas, né? Só que ao longo do tempo, conforme o negócio foi andando, sempre aparecem uns perrenguinhos ali no meio. Então a questão do aumento da produção também foi um perrengue, alinhar tudo isso, né? Produzir mais. A questão que eu estava dentro da minha casa, hoje eu tenho um espaço próprio de produção, isso é uma outra situação. Então, cada degrau, né, uma escadinha do crescimento do negócio é um perrengue. O último agora foi quando eu fui sair de dentro da minha casa, que eu aluguei um espaço. E apesar de ter um espaço maior e tudo, a gente estava com uma ideia de fazer atendimento, fazer loja. E aí eu vi que eu não era aquilo bem que eu queria, porque como minhas vendas são todas online e eu já estava acostumada e tá dando muito certo, eu vi que não era muito aquilo, né, de estar fazendo uma loja, de estar disponível ali no horário comercial para o público. Então, isso aí me deu uma certa aflição. Eu queria voltar para dentro da minha casa, então foi um perrengue difícil assim que eu enfrentei. Momento complicado, né? Eu queria voltar para dentro da minha casa, eu queria regredir, olha só, né? Pro conforto, né, a zona de conforto. Então, Luiz, a partir da declaração da Poli, e aí, nesse momento, quando o empreendedor ele sente que ele está passando por um momento complicado, às vezes dá essa sensação realmente de querer voltar atrás, de querer voltar para onde estava. Como é que deve agir com relação a isso? Dá essa sensação por conta dessa insegurança do novo, né? Então ela estava saindo numa situação que ela tinha o conforto, o limite, o aconchego da casa para algo comercial, tipo já foi o passo que ela tinha dado, né, em direção ao crescimento. E às vezes essa decisão errada, né, de, por exemplo, abrir algo além da produção, abrir algo de atendimento ao público, né, que era algo totalmente novo, né, desestabilizou
o comportamento dela é meio que fugindo do plano de negócios da empresa, né? O plano de negócios, mesmo que não tivesse escrito, já estava escrito na prática, que era o quê? Fazer pão de mel e vender online, né? Sem essa interação com o público, sem agregar outros produtos no menu ali ou no cardápio, mas era algo consolidado, era algo que ela sabia fazer, algo que ela já estava acostumada a fazer, algo que ela tinha que continuar para crescer. E quando ela somou uma atividade estranha, vamos dizer assim, ao plano de negócios, aquilo, e não deu certo, porque se tivesse dado certo, de repente já o comportamento seria outro, dá essa sensação de medo e essa vontade de recuar, que é perfeitamente normal no ser humano em muitas áreas da nossa vida, né? A gente tem receio do novo e tem vontade de voltar para aquilo que a gente tem controle, que a gente sabe como manejar a situação e tal. Então, o comportamento é respirar fundo, é ver que não foi simplesmente uma mudança de rumo, vamos voltar para o nosso rumo original, a gente está fazendo a coisa certa e vamos aqui aproveitar o nosso espaço, porque nós vamos produzir mais, vamos vender mais e a nossa empresa vai crescer, né? Então, é relaxar, é deixar as noites foi um ajudar, pouco mais, né? Exatamente, é por aí. Pulo do gato, tá na hora. E aí, como é que foi? Como é que você resolveu toda essa questão? Eu percebo que o momento pulo do gato do meu negócio foi quando eu comecei a investir em embalagens. Foi quando uma cliente que estava fazendo os 50 anos, né, no aniversário, ela me pediu que eu fizesse lembrancinhas, que até então eu só vendia meu pão de mel embalado simples, ele tinha um valorzinho e não podia subir porque as pessoas não achavam que tinha valor naquele sentido. Então foi quando ela me pediu a lembrancinha para a festinha de 50 anos dela com tag personalizada. E eu disse que eu fazia sem nunca ter feito. E eu corri atrás, fiz as lembrancinhas e mandei para ela. Então, a partir desse momento, eu comecei a investir em embalagens, comecei a criar minhas próprias embalagens, comprando, por exemplo, né, a tubolata crua, que eu fiz o rótulo. Então, o momento do meu pulo do gato foi quando eu investi em embalagens no meu produto, e ele ficou um produto com valor agregado. Então, se ele valia X, ali só com uma embalagem simples, ele começou a valer X mais 10 com uma embalagem sofisticada. Em épocas de campanha eu contrato os freelancers, que são os temporários, né, meninas que vão me ajudar aí nos embalos, sem contar que a minha família também colabora, né, meus filhos, enfim, só gratidão aí. E como é que você conseguiu colocar a sua empresa novamente para ela crescer, se desenvolver e tornar o que é hoje? Olha, eu senti esse momento, pulo do gato, lá no comecinho. Até então eu fazia pão de mel, unidade, embaladinho num celofane transparente, simples, e vendia de um em um. Até um dia que uma cliente pegou e falou assim, Polly, você faz pão de mel lembrancinha para minha festa de aniversário de 50 anos, um momento muito especial da minha vida, eu queria que você fizesse lembrancinha com seus pães de mel. Aí eu falei, faço, mas nunca tinha feito. E o que eu fiz? Eu falei, faço sim. O que eu fiz? Eu entrei na internet e fui buscar opções de lembrancinhas. Como que fazia lembrancinhas? Fui investigar, fuçar. Eu já passei muita noite em claro, muito dia, muito domingo. Empreendedor não tem dia. Então, assim, eu me empenhei em buscar como fazer uma lembrancinha para aniversário. Foi aí que eu comprei papel, fitinha, aí eu embalei o pãozinho de mel, fui na gráfica, imprimi umas tags personalizadas com o nome da cliente, com a data de aniversário, a idade que ela pediu para pôr, né, 50 anos e tal. E mandei uma foto para ela. Ela amou e falou, quero meu aniversário com essas lembrancinhas, você vai fazer o papel dessa cor, tudo colorido. E eu fiz, publiquei. E foi quando eu percebi que o meu pão de mel, mais embaladinho, mais elaborado, ele valia muito mais, porque eu já não tinha mais aquele valor de unidade que eu vendia na rua, né? O valor triplicou. E com um custo muito baixo, assim, um papelzinho que eu compro, eu embalo vários e dá um custo
relativamente baixo em relação ao que eu cobro, né, no valor. Então, eu percebi que tendo um valor agregado no meu produto, eu conseguia vender ele mais caro e as pessoas amando, assim, amando. Imagina, quando ela recebeu a lembrancinha, ela tirou foto, ela publicou, e aí os convidados queriam saber quem que era. E aí, ou seja, até uma publicação orgânica, né? Até uma divulgação orgânica, né? A pessoa gosta, acaba, né? Exatamente. Replicando isso. Exato. Inclusive, meu negócio cresceu muito organicamente. Hoje é que eu faço tráfego pago, mas e não é muito também, em alguns momentos. Mas assim, o pulo do gato foi quando eu agreguei valor ao meu produto através das embalagens. E hoje eu crio embalagens, não é só mais o papelzinho, tem tubolatas, tem caixinhas, enfim. Luiz, essa é uma coisa essencial, né? É o empreendedor entender qual que é a chave de ouro ali do negócio. Para você ver, a Poli, ela praticamente só mudou a embalagem, fez algumas alterações, conseguiu triplicar o valor, conseguiu melhorar o faturamento, enfim. Então, a partir desse pulo do gato, é isso mesmo, né? Entender onde é que está aquela chavezinha que às vezes é tão pequenininha, mas que faz toda a diferença, né? Sim, e esse entendimento, às vezes, ele é, entre aspas, por acaso, né? Como ela mesma citou, alguém que demandou algo que ela não fazia ainda e ela foi, se dedicou e desenvolveu, né, algo que depois passou a ser talvez o grande motivo do crescimento e da agregação de valor ao produto, né? E não só, acho que o elemento da diversificação, né, também das opções que ela traz de diferentes tipos de pães de mel com essa questão das embalagens, né? Eu acho que junto, né, agrega bastante valor, né? E a gente também estava conversando isso nos bastidores. A Poli estava falando de que ela não vende pão de mel, ela vende uma espécie de experiência, uma espécie de, né, de emoção para as pessoas, né? Então isso é muito legal, assim, em vários empreendimentos, não só esse de alimentação, mas quando você consegue surpreender a pessoa, quando a pessoa já está lá querendo comemorar, né, um aniversário, um batizado, algum evento, um casamento, e aí ela é surpreendida com, né, produtos, com lembranças, com alimentos ali que vão fazer a festa dela ficar ainda mais bonita, né? Então isso gera essa surpresa que depois gera uma gratidão, né, para o próprio empreendedor, pelo cliente, e que vai gerar mais e mais pessoas interessadas naquilo e a roda vai girando e vai crescendo. E como foi dito, né, as redes sociais com um papel fundamental nesse ponto. Então, perceber isso, às vezes é por acaso, às vezes é por meio de estudos, às vezes é olhando casos que deram certo, né, e imitando mesmo, reproduzindo, vendo se no seu negócio vai dar certo. Essa agregação de valor, essa diversificação são fundamentais para o sucesso do negócio. Luiz, quais são os cuidados que as pessoas têm que tomar com relação a isso? Afinal de contas, mais uma vez, a gente comentou no bloco anterior, às vezes o empreendedor tem aquela sensação, né, de que vai investir numa coisa pequena e vai ter um retorno maior. No caso da Poli deu certo, mas quais são os cuidados que o empreendedor tem que ter nesse caso, que os MEIs têm que ter? Olha, eu sempre falo que o primeiro ponto que eu acho muito legal é a questão do sonho. O sonho barra a ideia, né? Porque não é só um negócio, faz parte da vida dele, né? É algo que ele precisa desenvolver com cuidado, com carinho, com amor, com dedicação. Então essa parte mais inspiradora, mais lúdica, eu acho bem importante para ser aquilo que sustenta no dia ruim e para ser aquilo que motiva a crescer cada vez mais. Então acho que esse é o primeiro, não vou dizer cuidado pela tua pergunta, mas ponto importante, né? Depois essa questão da regularização junto com as boas práticas de fabricação, principalmente quem trabalha com alimentos, né? Então sempre muita higiene no ambiente, nas pessoas, né? Muito cuidado, muita proteção, né? Para evitar qualquer tipo de contaminação, né? É um produto que vai ser consumido, então esse ponto é fundamental. E o terceiro ponto, eu acredito que seja essa questão do planejamento.
do plano de negócios, né? Escrevendo, botando no papel o que almeja daqui a um tempo, como é que ele quer se ver daqui a um tempo e buscar capacitações, consultorias, buscar aquilo que ele vai precisar para cumprir o seu plano, para cumprir o seu processo, né? Então, sonho, ideia, regularização, boas práticas e planejamento e capacitação são pontos fundamentais para o sucesso. Poli, como é que você está hoje? Como é que vai ser o crescimento da sua empresa daqui para frente? E o que você está pensando aí para oferecer para os clientes? Eu queria que você aproveitasse também e mostrasse seu pão de mel para todo mundo. Bom, vou mostrar aqui para o pessoal. Eu chego hoje, né, depois de 3 anos batalhando, né, nesse caminho aí do pão de mel, no caminho do empreendedorismo, com o pão de mel. Esse é o pão de mel de unidade, né? O que eu vendia na rua era assim, embalado transparente. E eu chego aqui nesse ponto muito feliz, porque deu muito certo. E o próximo passo agora é a gente estruturar a linha de produção com uma máquina que faz a cobertura do pão de mel, uma esteirinha. Então, você vai ver o pãozinho de mel ali andando e sendo coberto pela calda de chocolate, pela cobertura e tendo uma capacidade maior dessa produção. Então, se hoje a gente chega a banhar questão de 800, 1.000 pães de mel por dia, eu vou conseguir banhar 5.000. Então, vai, né, mais do que triplicar. E esse é o pão de mel, esse é o simples que eu vendia na rua, né, de 1 em 1, mas hoje ele, através das lembrancinhas, dos presentinhos, das caixinhas, das tubolatas, ele vai mais elaborado, né, com valor agregado, enfim. Mas esse é o básico pão de mel da Poli. Que deu tudo certo. Que deu tudo certo. Luiz, 1 minuto, tá acabando o programa, mas dá uma dica pra gente aí, pra quem tá acompanhando, principalmente para os MEIs que estão na mesma situação que a Poli e querem crescer também. A dica eu acho que é seguir o seu sonho, fortalecer a ideia de negócio, né? Buscar sempre mais informações, mais consultorias, mais capacitações, conhecer com as boas práticas de outros empreendedores, né? Acho que é esse tipo de programa em que a pessoa fala aquele momento que deu errado também, isso é muito importante, né? Para não achar que o empreendedorismo, produzir alguma coisa vai dar sempre certo, então a ideia é sempre ser realista, né? E ter muita garra, muita paixão por aquilo que faz e caminhar sempre em frente, lembrando sempre da regularização, como nós falamos aqui, né? Do microempreendedor individual, de fazer tudo corretamente, atender bem o seu cliente, porque sem cliente nenhum empreendimento vai para frente, funciona, né? Não é vender uma vez só, a importância de você ter essa recorrência, ter clientes fiéis que te ajudam a promover o teu negócio, né? A melhor coisa que tem é importante ter a fidelidade do cliente, não só vender uma vez só, né? Mas ter a recorrência dessa venda até o ponto de o cliente ser o seu principal propagandista, né? Para que outras pessoas possam acessar e possam consumir o seu produto de uma maneira que sejam também clientes fiéis e possam multiplicar cada vez mais. Divulgar cada vez mais, né? Divulgar cada vez mais. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Vida de MEI. Eu tenho certeza que a gente ajudou muitas pessoas a partir do que a gente discutiu aqui hoje, das dicas também. E obrigado pela sua presença aqui. Poli, parabéns, né? Obrigada. Sucesso para você cada vez mais, você tem crescido, que você continue nesse caminho, sem desistir, se aparecer algum perrengue, passa por cima e segue em frente. Parabéns pela sua história, viu? Obrigada pela oportunidade. O Vida de MEI fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho da sua companhia e a gente se encontra sempre aqui no canal Empreender, onde assistir é um bom negócio. Até mais, tchau!